Você sonhou com espigas de milho? Teve uma internauta que sonhou com espigas de milho e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Boa tarde, meu irmão. Eu sonhei que eu e minha mãe estávamos numa roça de milho, muito grande. Eu ia pegar milho quando eu abria as espigas de milho, elas estavam secas. Os pés de milho eram verdes, mas as espigas estavam secas. Aí nos pés de milho tinha um feijão verde. Aí eu dizia à minha mãe: então vamos levar feijão. Aí eu acordei do sonho. A roça era muito grande, o que será? Então, se você sonhou que abria as espigas de milho e elas estavam secas, então está sinalizando prejuízo. Você foi lá para buscar o milho, mas só podia trazer o feijão. Então, esse sonho está falando que pode haver ali algum tipo de substituição, tá? Algum tipo de mudança. A sua mãe no sonho pode estar sugerindo que, por seguir algum conselho dela, você pode não ter sucesso, porque as coisas mudam. O que era ontem, hoje já é diferente. Então, muito provavelmente, a sua mãe estava no seu sonho junto com você, mas ela ali, o que ela significa na vida desperta são conselhos, são coisas que você aprendeu com a família e que traz consigo, mas que para os projetos que você busca desenvolver não vem a somar. É por isso que você estava acompanhada da sua mãe. Mas os pés de milhos eram verdes e tinham feijão verde, então quer dizer que você tem um solo fértil, tem esperança, você tem tempo para mudar as coisas. Porque, de acordo com o seu ponto de vista, as coisas vão dar errado. É preciso pedir conselho. O sonho está sendo bem claro. Não haverá o resultado esperado. O que se espera de uma roça de milho? Milho bom, de boa qualidade. Era uma roça muito grande. Você abria algumas espigas de milho e elas eram secas por dentro. Então, isso sugere que toda a roça é assim. Mas era uma roça muito grande, você diz. Então, quer dizer que isso pode trazer uma decepção muito grande, conforme você está planejando as suas coisas. É preciso buscar conselho, porque os sonhos, eles vêm para nos ajudar. Por que que muitas pessoas não acreditam em sonhos? Porque elas não têm percepção, elas não têm desenvolvimento, elas não têm uma abertura ali mental para trabalhar esse campo tão importante na vida. Quando José, o filho de Jacó, segundo a narrativa bíblica, interpretou os sonhos do faraó, e teve sonhos do faraó que envolviam milho. Naquela ocasião ali, o que aconteceu? O faraó, ele foi bem sucedido, mas ele ouviu o conselho. Ele era um homem bom de coração em primeiro lugar. Ele era um homem justo, independente de religião. Dizem algumas pessoas que a religião do faraó era atrocidade, era aversão ao verdadeiro Deus. Mas Deus não olha a religião, ele olha o coração das pessoas. E se elas fazem o bem umas para as outras. E o faraó fazia o bem para as pessoas, ele tinha bom coração. Ele tinha uma preocupação muito grande de ser justo. Tanto é que ele recompensou José, dando a José o cargo de governador em todo o Egito. Olha só a prova excêntrica de humildade do faraó. Transformar um escravo que era adverso à religião egípcia no governador mais poderoso de todo o Egito. Somente o faraó estava acima de José em poder e autoridade no Egito.
Mas você precisa, para você se beneficiar de um sonho com milho, você precisa ser muito humilde. Você não pode deixar o ego tomar o controle daquilo que você está fazendo. O que que representa esse milho ali? Algo que não vai vir, porque não tem como vir. De repente você está empregando a energia certa no lugar errado. De repente você está confiando nas pessoas erradas. E a vida é assim. Eu sempre falo aqui no meu canal que um dos maiores problemas das pessoas boas de coração é que quando elas veem as demais à sua volta, na ideia dela vem que 50% são pessoas boas e 50% são pessoas muito boas. Mas, na verdade, 51% são pessoas que não são gente. Um dia, talvez, elas vão ser gente ainda. Mas, atualmente, 49% de todas as pessoas que a gente vê à nossa volta são gente. A maioria não são, porque não tem polimento de espírito. Não tem, infelizmente. E você pode estar lidando com pessoas sorrateiras que estão vendendo um projeto falso para você, estão vendendo uma ideia podre para você, algo que não tem como gerar lucro. Porque quando você abre a espiga de milho é o lucro. A amarela é a cor do dinheiro, é a cor do sol, é energia positiva. Mas você não consegue obter isso lá no sonho. Aí você leva o feijão, mas o feijão não é o que você foi buscar. E o feijão não é como o milho. O milho é um alimento que em todo o globo terráqueo ele serviu e serve como alimento em todos os tempos e para todos os seres vivos, peixes, gados, pessoas, é um alimento, na verdade, muito especial. Inclusive, o milho tem um poder de aperfeiçoar a carne dos animais selváticos que não são destinados para corte. Porque o milho tem um poder ali de transmutação no sabor da carne. Mas para os animais de corte, galinha, porco, gado, se você trata milho para esses animais aí, destinados ao corte, a carne deles é muito mais saborosa, nem se compara. Então, esse engodo todo você pode não ter. O que esse sonho está falando? Que você pode ter lucro, você pode receber o que espera, mas não com os privilégios que os demais recebem. Porque o milho, se você tivesse conseguido ali colher espigas belas, perfeitas, você estaria ali participando de um processo onde você estaria ganhando ali reconhecimento, honra, você estaria ganhando ali poder. Mas esse sonho também tem muito jeito de inveja, ondas negativas na sua vida. Por isso você precisa manter-se ali afirmativa em nome do Mestre Jesus Cristo, afirmando-se livre de qualquer coisa negativa. Mas você pode utilizar o poder da afirmação, você pode utilizar os poderes pessoais que o Criador deu para você. Imaginação, pensamento e falácia. Mas isso não isenta você, não exonera você de raciocinar. Então convém a você pegar pessoas que estão aptas a dar conselhos, que estão à altura, para rever ali os seus projetos e procurar atuar positivamente naquilo que oferece algum risco. Eu tenho uma playlist Sonhos com Milho, vou deixar aqui no card deste vídeo. Eu também tenho no Blogspot uma listagem das minhas playlists em ordem alfabética. Facilita a sua percepção ali na sua busca, na sua pesquisa.
torna a sua pesquisa prática, porque você visualiza os assuntos de todo o meu canal de uma forma simplificada e numa única listagem. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.